Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Gostaria que você voltasse o seu pensamento para os céus e decidisse viver esse dia de uma maneira especial, especialmente dependente do Senhor. Isso faz toda a diferença para nós. O nosso dia, o sucesso dele, os resultados dele, tudo depende da nossa comunhão com o Senhor. Como é que eu desejo viver esse dia? Né? Pense nisso. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vem tratando de um assunto muito especial quando ele está terminando o capítulo 4. Ele fala sobre o desígnio e efeito das aflições, né? Mas diz também que as coisas visíveis se contrapõem às coisas invisíveis. Então ele está falando sobre Jesus Cristo era o único assunto do seu trabalho, do seu ministério, e ele vem convidando os cristãos lá de Coríntios a refletirem sobre a diferença que precisa haver entre a vida espiritual e a vida material, e as nossas preocupações com este mundo, com esta vida, e as nossas preocupações com a vida futura, com a vida eterna. E ele vem falando sobre a necessidade do cristão avaliar e entender que o sofrimento que ele está passando nesse mundo é um sofrimento momentâneo, porque Deus tem algo melhor e maior para nós. No último vídeo, inclusive, nós falamos sobre esse assunto. Quando ele começa o capítulo 5, ele vem e diz: ainda que esta casa, né, este corpo, né, tombe, ainda que essa casa em que nós moramos hoje, ela venha desmoronar, Deus tem uma morada eterna e mais segura para nós. Então ele vai fazendo essas comparações e é muito interessante, porque ele vai dizendo, por causa disso, por causa dessas promessas, por causa desse compromisso com Deus, nós precisamos viver uma vida diferenciada. Nós precisamos viver essa esperança aqui, nós precisamos colocar em prática esta segurança aqui nesta vida, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, nas nossas reflexões, né, nas nossas meditações, no nosso mais íntimo. Nós precisamos tratar desse assunto e entender que temos um compromisso com Deus neste mundo, neste corpo. Ainda que o nosso alvo, ainda que o nosso olhar permanente deve estar na eternidade, mas eu devo viver de maneira digna neste mundo, nesta vida, neste corpo em que habito hoje. Então, quando chega no versículo 10 do capítulo 5, ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá? Então ele está dizendo o seguinte: nós ansiamos e esperamos, né, aquele corpo glorificado, aquela vida eterna, e viver com o Senhor nos céus, essa vida maravilhosa que cremos que vai chegar porque nos foi garantida em Cristo Jesus. Mas ele disse, enquanto isso não acontece, esta realidade precisa fazer parte da realidade hoje no corpo. Nós precisamos vivenciar isso no nosso corpo, tomar muito cuidado, porque diz ele, vamos prestar contas ao Senhor Jesus Cristo pelo que estamos fazendo através desse corpo. Eu e você vamos prestar contas a ele, né? Nós não podemos, de maneira nos escondendo atrás da promessa e da libertação e da vida nova, né? E que agora somos novas criaturas, mas continuar vivendo como velhas criaturas. Não, tem um compromisso para nós.
O sacrifício de Jesus é definitivo, é capaz, é cabal, não há necessidade de outro. Mas agora a nossa vida cristã, ela é vivida por nós. Ela precisa ser vivenciada por nós de maneira como cristãos, como novas criaturas, não como velhas criaturas, porque vamos prestar contas a Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo e prestar contas a Ele daquilo que estamos fazendo, do modo como estamos vivendo hoje nesse corpo, bem ou mal. Se estivermos fazendo o bem, seremos aprovados e receberemos o nosso galardão. Receberemos o galardão. Mas se não, nós vamos sim ter que, diante do Senhor, também responder sobre por que nós não vigiamos, por que nós não fugimos do pecado, por que não evitamos as tentações. Nós vamos tratar desse assunto. Não estamos falando de perda de salvação, mas estamos falando de galardão. Estamos falando, sim, de uma vida abençoada por Jesus Cristo. Ele quer nos abençoar ainda mais. Lá na eternidade, sim, já disse isso, mas especialmente ainda nesta vida. O que estamos fazendo hoje através do nosso corpo traz benefícios ou prejuízos para a nossa vida nesta vida. Nesta vida. Então pense nisso. Precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos procurar crescer cada vez mais, porque vamos prestar contas a Deus um dia a respeito do que estamos fazendo hoje através desse corpo. Querido Pai, obrigado por nos alertar, obrigado por nos lembrar de que vamos prestar contas ao Senhor um dia daquilo que estamos fazendo hoje. Então, orienta-nos, ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas. Afasta de nós as tentações. Dá-nos vitória, Deus, sobre Satanás e as suas ciladas. E ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida mais vitoriosa já neste mundo e neste corpo. Fica conosco. Abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.